estamos ao vivo, mais uma vez. Acho que eu tô me acostumando com essa ideia. Hoje, o ao vivo, a live é sobre yoga, yoga sem estresse e se pessoas gordas podem fazer yoga. Vou esperar o pessoal chegar para começar de fato. E se tu estiver vendo esse vídeo no IGTV, seja bem-vindo. Vamos lá, a gente vai falar com a Jéssica, minha querida amiga, professora de yoga, que está me ajudando nessa jornada. Eu estou fazendo 30 dias de yoga todos os dias e estou participando do projeto dela Yoga Sem Estresse. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vão me falando se o áudio tá bom, se a luz tá boa, vão me dizendo. E aí vamos esperar a Jéssica solicitar. Ou eu que puxo? Acho que a Jéssica solicita. Vamos chegando. Oi, Laura. Oi, Júlia. Suzane também. Obrigada, amiga. Solicita aí. Eu acho que tem que solicitar. Tô te esperando. Quando tu entra, tu pode solicitar também, mas vou te chamar. Tô te chamando, te chamando. E... Aconteceu! E aí, vamos começar então já, né? Vou Me dar uns conte. minutinhos, eu acho, para as pessoas chegarem. O que tu acha? É que normalmente o pessoal do IGTV daí vai ter que ficar esperando, né? Tá, Tá me ouvindo direitinho? vamos conversando. Tá, beleza. Acho que tu pode falar, começar falando quem tu é, né, amiga? Seu Ah, nomezinho. tá. Eu não estou de microfone, quer dizer, não estou de fone. Então, assim, só perguntando aí, gente, tá tudo bem com o áudio? Estão me ouvindo bem? Se alguém puder dar um retorno. Eu tô te ouvindo super bem, mas eu tô de fone. Vamos aguardar o pessoal falar. Acho que é legal tu falar como é que tu começou também nesse caminho, né? Que é uma coisa que eu não sei. Não sei. Então vai saber hoje. O Paulo falou que tá tudo certo, botou um certinho ali, então Tá, acho que tá tudo certo. então tá. Obrigada aí, Paulinho. Ahn, Então vamos começar falando dessa. Eu tentar resumir, né? Tua Porque vida. a vida, a vida, a vida tem bastante anos aí. Nem vou falar quantos, mas tem bastante. Ah, Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda. Algumas pessoas sabem, né, que me conhecem. E, e eu estava num momento, um dos meus momentos de terapia intensa em função de burnouts. Na época nem se chamava burnout, chamava apenas estresse e coisas desse. Então eu estava uma profunda terapia, junto com um psicólogo e psiquiatra, e tomando medicamento. E o meu psiquiatra avaliando quando que eu poderia tirar a medicação, né? Porque eu já não gostava tanto assim, mexia, eu já sentia bastante o meu corpo, assim, reflexo da medicação no meu corpo. E aí ele, olha, então vamos devagarinho, né? Tirar devagarinho. E eu, tá, ok. Então ele, nesse devagarinho, uma das sugestões que ele deu seria eu praticar yoga. Não era uma coisa que eu imaginava, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de atividade física intensa, né? E, e eu achava que yoga não ia ser para mim, assim, sabe? E bom, mas como aquilo ele tinha sugerido e eu gostava muito dele, que eu entendia que ele realmente trazia sugestões ótimas para mim. Eu fui tentar ver o que que era esse yoga. Inclusive, esses dias eu estava falando, há 13 anos atrás, tá? Mais ou menos. Eu estava falando com um vizinho meu, Paulo,
a gente estava falando sobre isso porque eu contei para ele, era meu amigão, assim, é meu amigo ainda, a gente se fala muito pouco hoje, mas era meu vizinho. E eu ia bastante visitar ele e eu contei, olha, meu psiquiatra me sugeriu também publicitário. Meu psiquiatra me sugeriu fazer yoga e eu tô aqui pensando, né? E aí eu me lembro bem direitinho dele dizer assim, ah, eu tenho uma amiga que ela faz yoga e ela bate um corpão. E aí eu me interessei. Então, isso falando um pouco de como é que a nossa mente funciona, como é que a nossa Sim, sociedade funciona, né? Ah, a sim. pessoa tem um corpão, me interessei, vou querer, né? Então, fui com esse intuito inicialmente, assim, procurar o yoga, com duas questões, né? Primeiro, assim, para tirar a medicação, encontrar um pouco de paz e relaxamento para lidar com a vida estressante que sempre foi a minha vida de publicitário, né? Então, eu fiz uma primeira aula e nunca mais abandonei o yoga. Então, Então, tu pratica há 13 anos. 13 anos. Eu aqui nos meus 30 dias. 13 anos. E como é que foi? Tipo assim, ah, vou me formar, agora eu vou ser professora. Ai, então, nesse processo aí teve milhões de mudanças na minha vida, né? Mas o yoga era assim, em alguns momentos eu tinha que abandonar ele porque a vida tava tão estressante que eu não conseguia tempo para fazer, assim, né? E cada vez que eu abandonava, eu sentia muita falta. Então eu voltava, né? E Uhum, voltava. E nesse meio tempo eu fui mudando muito com o yoga. O yoga faz isso com a gente, dá uma chacoalhada assim. uhum. E quando eu percebi, nem tava mais comendo carne, foi uma coisa assim que ninguém me disse que tinha que ser, né? Eu fui mudando aos poucos e fui percebendo que aquela vida estressante não era a vida que eu queria, né? A vida de publicitário. Então, Eu queria dizer que quem quiser fazer perguntas pode ah, deixar aqui ou usar a caixinha, que a gente vai responder no final. Podem ir falando que a gente vai responder no final. E o que que é yoga? Vamos lá. O que que é deixa eu yoga? comentar, deixa eu falar da minha virada, deixa eu falar da Ah, tu minha... fez uma virada, tem um plot twist aí no meio. Tá, Claro, quero saber. não, tá, tá, não, mas deixa eu só explicar que, tipo, Claro, claro. desses 13 anos, o meu corpo também reclamou, me mostrou, falou comigo, conversou comigo de N formas, tá? Então, eu muitas vezes tive que praticar o meu corpo dolorido ou o meu corpo realmente rígido, né? Porque eu ia e voltava, daí acontecia cada mudança que acontecia, o meu corpo sentia, né? Aí o nosso corpo conversa com a gente. E por muito, e mudei milhões para vários estilos e fui procurando o meu estilo, né, para aquilo que encaixava para os meus momentos. Bom, daí, enfim, o tempo passou, eu fui adequando a minha prática, também fui criando a minha autonomia, né, dentro do yoga. E a Um virada plot foi quando eu twist. comecei a fazer coaching, e aí que isso já estava assim efervescendo, Jéssica, o que tu vai fazer da tua vida? Isso não é para ti, isso não condiz mais com aquilo que é o teu ser, né? Que é a tua pessoa, mas o que que é? Eu não sabia. E aí Uhum. eu precisei de alguém para me dizer, olha, não parece que o yoga poderia ser uma alternativa? E eu, será? Ainda tinha dúvidas. E aí comecei a fazer algumas formações, então fazem uns 4, 5 anos. Comecei a fazer formações mais curtas para ver se realmente era isso que eu queria. E aí a gente segue estudando, né? Desde lá, fiz uma formação maior e venho estudando desde lá. E, e bom, que aproveitando, falando sobre o que é yoga, né? O yoga, começando a dizer o que não é yoga, né? Yoga não é apenas posturas e asanas que a gente vê por aí no Instagram
difíceis de serem executadas pela maioria das pessoas, né? Então, isso acaba, em função da nossa sociedade como ela é, nos chamando muita atenção, porque a gente tem essa coisa com o corpo, né? E, né? Só que, é bonito, né? É bonito ver uma postura daquelas e tal, mas o quanto isso conversa com todas as pessoas, com a maioria das pessoas, né? O quanto isso repele algumas pessoas que, olha, isso não é para mim, né? Então isso não é o yoga. O yoga não são apenas posturas, né? Na verdade, o nosso corpo e as posturas são um meio, né, de a gente se transformar naquilo que a gente essencialmente é, que é paz, luz, amor, né? Então a gente sobe no tapetinho, começa a eliminar as sujeiras da nossa mente, começa a lidar com os nossos sentimentos, e aí começa a lidar com o nosso corpo, entender quem a gente verdadeiramente é, né? No tapetinho e fora dele. Então, através dessa limpeza, a gente começa a ter mais consciência da gente mesmo, né? Então, eu tava falando aqui, né? Com o tempo eu fui percebendo que publicidade não era para mim. Eu já tava 18 anos e não tinha já estava me dando conta, né? Estava me dando conta aos pouquinhos, sem eu nem perceber, isso vinha para mim, né? Então, isso, enfim, isso é só o jeito que veio para mim, mas tem N coisas, N mudanças que eu estou fazendo. O que é esse barulho? É um avião? Virou point. Nas horas da live é o que acontece aqui em casa. É avião, é avião. Gente, que loucura! Tá, Então, o yoga não é isso tudo que a gente vê no Google, né? É muito mais profundo, é muito mais singular também, né? Para cada pessoa. Cada pessoa vai encontrar alguma coisa ali. Eu acho que isso que tu falou resume bem, porque a gente acaba procurando no Google e encontra uma prática milenar e isso não conversa com a gente. Uma prática milenar que eu vou ter que botar meu pé na nuca. Não vou conseguir, beijos, não vai dar. E é muito maior, a gente encontra muita coisa ali no meio. A gente. Esses dias eu falei para minha terapeuta que a Jéssica tá abrindo uns espaços aí que você tá tendo que passar um rodinho, porque a gente tá abrindo espaços, né? Parece que vai abrindo e eu vou encarando coisas que eu não tinha visto antes. É mais ou menos isso que acontece. Então, é isso, a gente vai criando os espaços, né? A partir da prática vem coisas para a gente lidar, né? E a gente vai. Mas são coisas que a gente realmente está preparado, gente. Se tá em cima do Sim. tapete, é que a gente está preparado para lidar. O yoga, eu não sei se tu sabe como é que ele entrou na minha vida. Eu acho legal, eu acho legal contar. Eu tava num, eu acho que sim, eu tava num trabalho muito estressante e eu senti que eu não sei, eu senti um chamado muito forte, eu nem pesquisei muito sobre. Eu tinha a ideia de yoga e a pessoa magra, branca, em cima de um tapete no topo de uma montanha, tinha isso, com uma posição absurda, mas eu só fui. Meu Martin Ares aqui eu só fui, tinha na esquina do trabalho. Tinha na esquina do trabalho um estúdio de yoga e eu só fui e aí eu senti tudo aquilo que eu me identifico, que são os cheiros, as cores, os chás. Era um lugar que ele era bem Muito bem o que a gente espera. Tipo, eu chegava já com um cheirinho de incenso de canela e um chazinho de gengibre. E tá, vou ficar aqui, entendeu? Tudo bem quentinho, com umas luzinhas baixas. Eu falei, é isso, vou ficar aqui. E aí, o meu primeiro contato foi: isso aqui é muito difícil, mas eu continuei, porque a professora era muito acolhedora. E eu sentia muitas dores nas costas, porque eu nunca tinha ficado reta em toda a minha existência. Nunca tinha ficado com a coluna ereta. E aí eu saí do trabalho e o trabalho não era na minha cidade, então não tinha como eu ir até lá. Não é um lugar também de acesso bom para o carro e tal, ficou inviável de ir até lá. E aí o yoga sumiu. Ele vai e volta na minha vida. E daí ele sumiu da minha vida. Eu não, aqui na minha cidade não tinha e eu também
fica aquela coisa, tipo, se não vai ser igual aquele lugar, eu não quero mais. E aí eu fui pro altar fazer um co-work lá. E aí a Gabi, nossa amiga em comum, minha e da Jéssica, falou: vai ter yoga aqui no altar e tu tem que fazer. E eu falei: não, mas eu não tô preparada, não, não vai ser a mesma coisa aqui no altar. Tipo, pensando, não vai ter o incenso de canela, o cheirinho, não vai ser igual aquele lugar que eu idealizei tanto. E aí eu olhei pra ti, isso tu não sabe, eu olhei pra ti e falei: ai, não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu já comecei a querer fugir, assim. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí eu comecei a fazer contigo. E aí eu não foi um encontro, um reencontro assim da yoga. Eu olhei pra ti e tu me trouxe muita coisa, que até hoje tu abre pra mim no yoga assim, de tipo o que eu não tinha olhado naquele lugar, eu olho contigo, que é a questão, ui, caí, que é a questão do perfeccionismo, da frustração. Muitas vezes na aula da Gé eu quis sair no meio. E saí, já saí no meio da aula. Já saí, levantei e fui embora. Porque eu E não eu tava fiquei, meu conseguindo. Deus, o que aconteceu? E aí eu fiz na terapia, eu falei, e aí ela falou, você tá lidando com o teu perfeccionismo, com a tua frustração, com o que os outros vão achar. E aí depois, não sei o que aconteceu, que também paramos de fazer yoga de novo. Não sei se tu deixou de ir, eu deixei de ir, mas assim, se parou o yoga no altar, não sei o que aconteceu, que eu parei de novo. Só que sempre tem alguém que vai e me puxa, e o yoga? Não vai voltar pro yoga? E aí eu fui atrás de outros esportes, e nesse ano teve essa pandemia louca. E aí a Jé falou, yoga seria ótimo pra ti. E aí eu pensei de novo, eu vou ter que olhar pra tudo aquilo de novo. Por que olhar pra tudo isso, sabe? Porque a Jé chegou a me chamar lá na Casa Vidiá, eu voltei a fazer, só que lá eu dei mais de cara ainda com a questão do corpo, diretamente, de não conseguir. Eu acho que a aula era só eu e mais um aluno e a Jé, e a questão de não conseguir me deixava muito envergonhada. Tipo, a Jé tirava foto no meio da aula pra promover o trabalho dela. E eu nunca consegui olhar esses stories. Eu abria correndo e não olhava. Porque tem uma questão que eu vou me sentir muito ridícula, porque o meu corpo ele não vai parecer a silhueta daquela pessoa do Google. E isso é um encarar, assim. Eu nunca achei que eu não poderia por causa do meu corpo. Mas enquanto eu estou fazendo, eu sempre me achei. Não conseguia me imaginar de fora, sabe? Então, se tivesse um espelho ali, se fosse obrigatório ter um espelho, eu não iria, porque eu não conseguia. Então, só de tirar uma foto para botar na capa dessa live já foi um grande passo e que hoje eu tô tendo que encarar isso diretamente comigo mesmo no meu quarto sozinha, em que eu tenho que fazer o invertido e minha barriga cai por cima de mim. Eu fico ali de cara com a minha barriga, assim, oi, barriga! Olá! Então, é muito maior que um corpo. E eu vi muitas pessoas falando: será que eu posso fazer yoga porque eu sou alto demais? Será que eu posso fazer yoga porque não sou elástico, não consigo botar minha perna atrás do pescoço? Então, pode fazer yoga, já? Para quem que é pro yoga? Gordo pode? Alto pode? Velho pode? Quem que pode? Yoga é para todos, todos. Não, é de verdade, até aquelas pessoas que têm algumas questões físicas, né? Ela super pode ser adaptado, né? Então, lesões e tal. Obviamente que se tiver uma lesão recente, tem que primeiro lidar com a lesão. E tu viveu isso, né? Tu teve o teu momento com o teu tornozelo, mas no momento que se pode voltar, a gente vai sempre, sempre, sempre poder ter uma opção para aquela pessoa que tem essas questões físicas, né? E isso eu tô falando, a Giana tá comentando. Minha Tá. barriga também cai, eu confesso. Sim, eu tô com o peito inchado porque vou ficar menstruada. Hoje eu tive que botar o peito pro lado na hora de fazer. Tipo, fazer aqui, ó, pra conseguir fazer a postura e vamos indo. Eu não sou reta, eu não sou pequena, eu não sou elástica e eu não sou grande, tudo bem? Eu sou um Na bolinho, assim. verdade, tu é bem flexível, né? Até que sou, né?
Tu é, só que tu tá um tempo parada, né? Então o teu corpo, devagarinho, então tu tem história, né, nesse corpo e Sim. existe flexibilidade, né? Só que, enfim, tu tá parada, então isso é normal. Eu também tive que viver isso muitas vezes na minha vida. Todas as vezes que eu parei, era um recomeço, assim, sabe? Parece que tá caindo de novo o negócio. E como é que a gente lida com a frustração? Porque eu recebi algumas mensagens, porque eu tô fazendo essa publicidade aí do Yoga Sem Estresse, e eu recebi É, algumas mensagens falando que eu tentei fazer com vídeo no YouTube, mas eu desisti porque eu me frustrei e eu não consegui fazer aquilo. Tu também tem essa frustração até hoje? Como é que é de algumas coisas não serem possíveis naquele dia? Falar um pouquinho disso. sim, sim, existe isso para todo mundo, né? Independente dos corpos. Eu vou ter que segurar esse telefone, meu Deus. Existe isso, independente dos corpos, né? A gente tem uma cabecinha, né? Uma mente condicionada que a gente tem que chegar em algum lugar, né? Então, eu todos os dias lido com isso, né? Eu começo a praticar e, hoje eu quero ir até lá, né? Hoje, eu queria tanto, né? Que hoje eu conseguisse fechar a tal postura, né? Então, a todo momento a gente precisa ser vigilante e lidar com essa frustração que ela existe. Isso é uma coisa de crença nossa que está no nosso sistema de uma forma bem profunda. Então, a gente tem que olhar para isso, acomodar e novamente pensar, tipo, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô em cima desse tapetinho, né? Por que que é mesmo que eu tô aqui? Para chegar no final da prática e estar em paz comigo mesmo, né? Com a pessoa que eu sou, da forma como eu sou. E Então, sobre meu corpo? Tu conhece bem meu corpo, eu sou uma mulher gorda, uma mulher grande, o meu corpo todo é grande. E tem posturas que eu não consigo fazer porque eu tenho um peito na frente, eu tenho uma barriga na frente. Então eu não vou conseguir botar a minha cabeça no joelho. Isso não vai acontecer tão cedo, porque por uma questão física não tem como. Tem coisas aqui na frente que vão impedir com que eu consiga. Eu vou me dispor a botar essa intenção, né? Mas como é que tu, acho que tu pode usar o meu exemplo, assim, de como que tu tá trabalhando com o meu corpo, com o jeito que eu sou, para uhum. fazer essas posturas que são mais fechadinhas ou que exigem mais de um. Porque algumas posturas exigem algumas coisas que não são possíveis pro meu físico. Sim, sim, óbvio. E assim, como eu tenho um corpo, tu tem um corpo, certo? E isso era uma coisa que, na verdade, a gente sempre no início, eu acho que desde o início da nossa relação, eu fui super aberta contigo, assim, em querer te ouvir, né, acima de tudo. Então, porque eu sou magra, né? Eu sou magra, né? Então, mesmo que eu tente, eu te observo, né? Eu te observo praticando, eu consigo olhar para ti praticando, mas ainda assim eu não sinto o que tu sente, né? E aí eu tenho que estar aberta a te ouvir. E dessa forma, fazer as adaptações que forem necessárias, né? Porque em como tu sente mesmo, em acolher aquilo que tu sente e trazer opções para que tu se sinta mais confortável, né? Porque já tem bastante coisa para lidar, né? A gente já tem todos os dias, né, na nossa vida, a gente tem que lidar com frustrações em relação ao corpo, né? Não vai ser no yoga também que a gente vai ter que se chibatar, né? Então, é um acolhimento, gente, é liberdade de fazer outras opções, movimentar o corpo de outra forma que não seja uma forma difícil para ti, né? Sim. E aí não precisa ser magro. Não, a gente até estava conversando antes de começar essa live, que eu até te perguntei, né? De onde é que será que surgiu? Porque a galera lá no Oriente, ninguém tira uma foto da forma que a gente vê no Google aqui no Ocidente, né? Como é que o yoga ele foi para esse lugar de existe um corpo perfeito que precisa ser estruturado antes de fazer yoga. Tu precisa É, nascer daquela forma para ir fazer yoga, sabe?
Mas foi eu acho que toda a sociedade, né? Foi o yoga, infelizmente, foi junto com tudo isso, né? Mas eu acho que a sociedade como um todo, se tu pensar a própria propaganda, né? Foi todo mundo caminhando nessa direção, né? Então, acaba que, óbvio, uma postura bonitona para o Instagram é muito mais bonita do que uma foto simples, né? Digamos, mais artística para vender, para chamar atenção, né? Então, Uhum. a gente tem essa coisa da venda, de chamar atenção mesmo para o yoga, né? E as pessoas acabaram usando isso também dentro do yoga. Mas, enfim, é um bom momento para a gente questionar Sim. e mudar isso, né? Acho que já vem há um tempo algumas pessoas falando sobre isso. Eu acho que tem que cada vez mais falar que o yoga é para todos, né? Sem exceção. Fala um pouquinho do yoga sem estresse agora, que ele surgiu de toda essa carga que tu tem de escuta, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de acolher. E veio com meu pontinho de eu quero autonomia. Então, esse yoga sem estresse é um yoga que é personalizado para cada pessoa. E eu queria muito, antes de tudo, falar sobre isso. Queria te falar o quanto isso é importante também na hora da prática, isso eu ainda não te falei também pessoalmente. Estamos se abrindo aqui nessa área. Na prática, essa questão de tu ter feito do yoga sem estresse, ter esse projeto de autonomia e de ser uma coisa tão personalizada, ajuda muito na frustração, porque tu teve o cuidado de colocar coisas que tu entende que vai servir para mim. Então eu não me frustro porque tu não colocou, não é que nem ver um vídeo no YouTube que não é para mim e que eu não vou conseguir naquele momento fazer aquilo. Então, antes de tu explicar sobre isso, eu queria te falar o quão ajuda nessa frustração, assim, porque eu sei que eu vou conseguir aquilo, que aquilo foi feito pra mim. Mas o yoga sem estresse, como é que nasceu? Vamos lá. Como é que tá sendo? Bom, nasceu quando a gente se conheceu. Ai, eu tô brincando. Mas yoga sem estresse, na verdade, era uma marca minha, né? Eu criei essa marquinha depois da minha mudança de vida, né? De publicitária para professora de yoga. Então, já era um yoga que, a princípio, que era para abraçar todos, né? Era um yoga que já tinha isso como dentro da sua essência, né? Mas eu acabava usando só para me apresentar, né? Essa é a Jéssica, esse é Yoga Sem Estresse, e eu sempre achei que isso ia se tornar algo maior algum dia, não sabia quando. Então, a gente tinha pensado em milhões de ideias, de projetos, como uma boa publicitária, né? E aí, quando surgiu essa pandemia, eu pensei, opa, é uma oportunidade, eu acho que em algum momento isso vai vir. Vieram algumas coisas até que a gente começou a conversar, eu e tu, sobre né, olha, eu acho que tu devia botar o yoga na tua vida, né, agora, aproveitar. Ah, mas não dá agora. Tudo bem, quando der, né? Quando der, a gente conversa, mas vai pensando sobre isso, né? E aí, conversando contigo, a gente falando sobre as tuas dores, né? O teu momento, assim, eu fiquei pensando, né, também em relação às outras pessoas, né? A esse momento de difícil que a gente está vivendo, onde as pessoas estão vindo uma enxurrada de coisas de yoga no Instagram, coisas bastante, de novo, né? O Instagram trazendo fotos bastante difíceis, aquela coisa aí, tipo assim, a pessoa querendo muito, quero muito fazer yoga, mas isso aqui não é para mim, não é. E eu, gente, tá todo mundo horrorizado, achando que não é para ela, a pessoa acha que não é para ela, e isso tá, na verdade, em vez de aproximando as pessoas do yoga, muitas vezes repelindo, né? Uhum. Então, aí eu e tu começamos a montar um plano para você, né? Que hoje conseguiria entrar na tua rotina nessa novo mundo que a gente está vivendo. E aí, conversando contigo, a gente chegou no formato então, uma aula, né? Que pudesse ser uma aula
igual para um mês inteiro, mas uma aula onde a gente tivesse um momento nosso juntos, onde eu ia poder entender aquilo que eu preparei para ti a partir das nossas conversas, né? E se isso realmente poderia se encaixar para ti. E depois tu partiria para um momento teu, assim, íntimo, contigo mesmo, que tem exatamente isso é o yoga, né? Mas dentro dessa nossa realidade parecia fazer sentido, né? De tu praticar sozinha a mesma prática por um mês. Assim, todos os dias, e aqueles dias que tu conseguisse praticar, tu poderia devagarinho te abrindo um pouco mais para ti mesmo, né? Para o yoga entrar na tua vida. E com o tempo tu me dizia também muito essa questão da autonomia, né? Eu amo praticar sozinha, gosto muito. No momento que eu comecei a praticar sozinha, assim, parece que abriu um portal, assim, né? Tipo, agora eu posso praticar sozinha onde eu quero, quando eu quero, eu só abro meu tapetinho e tá tudo certo. Uhum. E isso é muito interessante, né? Porque não só porque é um momento de escuta do teu corpo, assim, daquilo que tu precisa para aquele momento, de tu estabelecer esse diálogo, assim, o que meu corpo precisa hoje, como tu poder levar isso para todo lugar, né? Tu pode levar isso para estar viajando, é, às vezes é difícil, né? Eu tenho que ter uma videoaula, por exemplo, uma aula ao vivo no Zoom, só que tem um monte de gente na minha casa e um lugar onde eu poderia fazer com o Zoom, com o computador e tal, na sala, mas tem gente na sala. Então, assim, né, pareceu interessante para ti naquele momento. E Uhum. aí eu, opa, você está querendo me dizer alguma coisa? Eu acho que isso aí, é isso. Então, eu me dei conta de que a gente montando algo para ti poderia ser uma coisa que não só eu me dei conta, como tu também disse, isso. É isso mesmo. Incentivou muito, muito a colocar isso na rua, né? E tá aí. Então, Por, yoga sem estresse é isso. É que o yoga ele entrou e saiu, como eu falei, né? Eu acho que ele faz isso na vida das pessoas. Eu acho que isso, no final das contas, eu ouvi uma frase que retomar também é yoga. E, É. e ele vai e vem da minha vida e eu sempre criei várias desculpas por conta, de novo, da questão do corpo, de me olhar dessa forma, de me comparar. É inevitável me comparar a ti, eu como pessoa gorda, é inevitável te olhar a professora, e nem precisa ser gorda, pode ser. A gente acaba comparando com a professora, falando, ai, a professora consegue isso, eu não consigo. E também a frustração de estar em público, assim, fazendo isso. Isso é uma questão minha. Que pode, eu acho que pessoas que têm a mesma vivência que eu podem se sentir assim também. E eu tinha muita vontade de fazer sozinha, porque eu queria muito poder viajar e levar o yoga comigo. E acabou que a gente foi construindo isso e eu entendi que agora eu não tenho para onde fugir. Porque ele tá dentro de mim e a gente tá junto nessa. É. E com essa questão de fazer o yoga todo, no meu caso, eu escolhi fazer esses 30 dias. E aconteceu, assim. Eu falei, faz o template e aí vamos fazer 30 dias. Porque eu tenho essa coisa de ter que criar um hábito, eu sou bem compulsiva, assim. Eu prefiro fazer, tipo, diretão para depois entender quando que eu posso ou não fazer aquilo. E também eu gosto dessa questão de ter uma aula por mês, porque eu vou aprendendo. Eu falei para eles que eu quero aprender, eu quero entender, eu quero ver minha evolução. Porque daí toda vez que eu chegava na aula era uma diferente, daí eu ficava, eu queria tanto fazer aquela para ver se eu consigo fazer melhor hoje. Isso em todas as aulas, aula contigo, aula com outra escola que eu fiz. E aí eu vou criando essa autonomia, entendendo o meu corpo. Tipo, hoje eu fui mais um pouquinho. Tipo, hoje lá atrás os meus dedinhos tocaram, eu fiquei, os dedinhos tocaram hoje. Mas aí teve uma outra postura que eu não consegui ficar tanto tempo. Então é uma descoberta minha e que eu me sinto 100% segura, porque eu sei que tu tá ali. Uhum. Porque eu sei que eu posso falar contigo e eu sei que tu fez aquilo já sabendo
como eu sou, porque a gente conversou sobre isso. Então, o yoga sem estresse, ele é. Eu sou fã, né? Ele é 100% personalizado e ele é para todo mundo mesmo. Esse seu acolhimento de ser para todo mundo. Então, pessoas gordas podem fazer yoga. Pessoas magras podem fazer yoga. Se não é elástico, pode fazer yoga. Se tem algum problema físico, fala pra Jé, que ela vai fazer algo que vai te ajudar e que tu vai conseguir praticar. E aos poucos, e tá aberto para olhar o que vem, né, nesse processo. Eu acho que isso é muito doido. É muito doido. Estamos há 10 dias aí, todos os Não, dias. e é bem bonito, acho que a maioria aqui que tá aqui deve te seguir, né? E é bonito ver os diários da Eve, eu fico muito emocionada, porque eu sempre dou parabéns para ela pela coragem, porque todo dia é muita coragem a gente tá lidando com essas coisas, sabe? E eu acho, e é lindo. Se vocês puderem acompanhar, é incrível. E é isso, gente. Às Ai, eu vou vezes, chorar. às vezes lá no meio da prática não vai ser bom. Às vezes a gente vai lidar com algumas coisas com esses questionamentos mesmo, né? Mas no final, no final, aquele encontro com a gente, assim, aquela consciência, aquela plenitude, não Não tem. tem. E A quem pessoa que sobe daquele tapete, a pessoa que acorda não é a mesma que faz depois yoga. Todos os dias é assim. Todos os dias assim. Então eu acho que do trabalho da Gé é isso, assim. Ele é totalmente inclusivo. Ela não vai pedir para vocês emagrecerem para fazer não, é yoga. aprendendo aqui, gente. Que isso? Não vai pedir para ninguém emagrecer, para ninguém mudar seu corpo. É muito ao contrário, né? É uma aceitação da gente, que a gente não precisa ser nada para fazer nada nessa vida. É, gente, assim, a aceitação. A aceitação daquilo que é, daquilo que você é. Então, tipo, é isso. Vamos ver aqui se temos algum. Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar antes que eu chore? Ah, então, eu acho que esse movimento aí é bem importante. Acho que precisa, a comunidade inteira do yoga precisa acordar. Então, as pessoas precisam acordar, gente. Não dá pra gente mais ficar repelindo corpos, pessoas. Tem que ser inclusivo. E quando essa semana ainda eu vi algum post. Quando tu procura no Google, ainda se tu olhar, são pessoas brancas, né? A maioria são pessoas Sim. brancas. Então, tá na hora dessa comunidade inteira do yoga acordar e realmente incentivar as pessoas num outro sentido, né, gente? O que yoga é simplesmente pelo que ele é e não pelos corpos, já é um super. É tudo que as pessoas precisam, na verdade, principalmente para Uhum. agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Que, então, estou olhando aqui ver se tinha mais alguma. Também. O Alex falou: a gente tenta fugir da publicidade, mas é difícil. Ela não sai de dentro do publicitário. Os meus colegas publicitários, tem alguns aqui. Então, a A publicidade Ana. foi bem importante para eu É. compreender muitas pessoas, muitos estilos de pessoas, acomodar as pessoas. Foi uma escola bem grande na minha vida. A Ana Carol, maravilhosa, falou: é legal ver alguém compartilhando sua jornada de forma real, porque muitas vezes parece que é algo limitado a pessoas magras padrão. Sim, parece. Uhum. Parece muito, e como as pessoas não se sentem à vontade de chegar até o yoga, é o que a gente encontra nas aulas. Então, eu chego lá e eu não encontro ninguém gordo. Eu chego lá e eu não encontro nenhum negro. E aí eu fico tipo, meu Deus do céu, eu não me encontro aqui, porque eu sou essa pessoa que vive numa bolha mais diversa, tanto falando de corpos quanto falando de raça, sexualidade e gênero. Então, tu vai até o yoga, tu não encontra essa diversidade normalmente, né? Que vai Não, mudar. Vamos mudar isso. não.
E se tu pensar, e ainda assim, onde tu encontra, por exemplo, a gente tinha lá no altar, né? Negros, Uhum. brancos, gordos, magros, ainda assim vai existir a nossa mente trazendo muitas questões sobre a gente mesmo, né? Então, ainda assim, num lugar onde era super acolhedor, ainda assim a gente vai ter que lidar com algumas coisas, né? A Nossa, Gina falou, por isso que não tem espelho no estúdio. Tipo, academia era um pavor pra mim, assim, por causa do espelho. Eu não quero me ver naquela situação. Eu sempre fui colocada num lugar de ridícula, né? E aí eu me ver naquela situação é tudo muito constrangedor no geral, quando se trata de movimento de corpo. E aí, como nós, pessoas gordas, vamos nos movimentar? Pedem pra gente ser magro o tempo todo, mas ao mesmo tempo ninguém ajuda a gente a se movimentar e ser saudável. É muito absurdo. sim, não tem espelhos, né, na maioria dos estúdios, exatamente por isso, porque, tipo, não é isso o mais importante, né? É pra olhar pra dentro, né? Não é pra olhar pra ficar olhando pra Tá? fora Não é o desse externo ponto. que importa, né, gente? Pilates tem algo a ver com yoga? Então, eu pratiquei poucas vezes Pilates, e não tenho tanta propriedade para falar, tá? Mas eu Uhum. sei que quem criou se baseou no yoga, tá? Mas ele tem um objetivo bastante de corpo, né? Então, não é yoga por isso, né? Eu falei, meu pai tá com questões nas costas. Eu falei pra ele, deveria fazer yoga. E aí ele falou, não, vou fazer pilates. Porque também tem isso da yoga ela ser ligada à meditação ou a algum tipo de espiritualidade que Isso. as pessoas não gostam de olhar. Então elas normalmente, pessoas que são mais céticas, elas correm mais pro pilates, que tem uma visão de uma estrutura muito mais científica e física, que elas não vão precisar se conectar com nada, digamos assim, né? Sim, existe isso. Ó, a Jana, que é professora de Pilates, comentou: Pilates trabalha só o corpo. Então, que eu comentei, Hum, então, que eu comentei, né? Então, mas tem isso, né? Na verdade, o yoga não é religião, né? Mas aí a gente acaba em algum momento, e eu tô falando por mim, né? Eu comecei simplesmente pelo corpo, e agora eu tô aí até o último fio do meu cabelo envolvida. que doido, né? Porque tu foi até o yoga pelo corpo. Eu sempre fugi do yoga pelo corpo. Então, porque eu não queria que fosse mais um lugar de repressão também. A Manuela falou que eu já tentei fazer uma vez e a professora falou de cara que eu tinha que emagrecer pra fazer. Então, tem. Nossa, nunca vi isso, né? Que eu fico bem triste, na verdade, em ouvir uma coisa dessas, assim, bem triste. E é uma realidade, assim, da gente ter que ter o corpo, a pele, o físico, de tudo. Tem que ter um molde para ser, sendo que esse molde ele é inalcançável, ele não existe. E tudo é adaptável, a gente pode fazer tudo, né? Sim, Desde pode. que seja cuidado com a gente, alguém tenha um cuidado de olhar pra gente e adaptar isso tudo, personalizar, que é o que você está fazendo lindamente. Ai, minha aluna, né, gente? O que eu vou fazer? Eu sou muito É fã, minha porque influenciadora particular. ela falou, a Jana falou aqui que o Pilates também tem o Ah, status. O o que yoga, seria o eu acho que ele status? já tem mais do que ele tinha, né? Já é mais pop agora, né? Ainda mais, Uhum. se eu perceber, ele já tem um pouco disso. Mas o Pilates, ele tem mais status, com certeza. E pessoas mais velhas também podem fazer yoga, porque no Podem, caso meus pais, assim. podem fazer. E homens também acho que dão uma Ah, fugidinha. então, nossa, fico muito feliz quando os homens vêm praticar yoga. Inclusive, a minha aula no altar tinha vários, né, Uhum. meninos. Eu ficava muito feliz porque os homens, eles acham que yoga não é para eles, E tem né? que ser zen para praticar?
Uma pessoa Olha, com ansiedade, ela pode fazer yoga? lá do início da nossa live, né? Eu Uhum. tomava ansiolítico. Tomava remédio, gente. Tomava Fica. remédio, gente. Eu tomava remédio. E então pode praticar. Inclusive, a maioria das pessoas que acaba no yoga, que busca o yoga exatamente em função de estresse, ansiedade. Então, a maioria das histórias que tu vai ouvir das pessoas que estão lá é exatamente isso. Né? Uma busca de algum relaxamento, algum caminho que possa dar alguma paz para elas, né? E realmente isso acontece. Isso acontece. E quais são os benefícios, assim, do yoga? Que a pessoa vai ter na vida dela de volta? O que que ela vai adquirir na vida dela? Eu estava olhando o horário, ver se a gente não está se passando. Ah, ó, Zen, aqui que a Jana tá falando. Eu sou Zen Paciência, Zen Sossego. Professora de yoga, professora de yoga. Então, gente, assim, ó, falando um pouquinho de alguns benefícios, né? Que tu vai conseguir compreender, assim. Eu acho que eu convidaria todo mundo a fazer uma prática de yoga uma vez na vida, né? Um experimento, porque às vezes a gente fala dos benefícios e só sentindo mesmo o que acontece, tá? Mas é uma consciência, uma profunda consciência em ti mesmo, no aqui e agora, né, no presente, porque a gente tem muito disso, né? A gente estava falando do ansioso, o ansioso ou tá lá no futuro ou tá no passado, né? Revivendo, remoendo ou querendo estar lá na frente, né? Então isso nos gera ansiedade. Então, no momento que a gente traz a consciência para o presente, para aquilo que é, para aquilo que somos, né? Não querendo ser aquilo que não somos, então a gente tem paz, né? A gente se encontra com a gente mesma, com a nossa essência que é de paz. Então, para o estresse, ansiedade, isso é muito benéfico. A gente vai ter, então, vai trabalhar o corpo, né? A gente diz que a gente trabalha o corpo no yoga, principalmente para que tu tenha um corpo saudável, né? Isso é o mais importante, um corpo saudável para tu conseguir sentar em meditação, né? Porque a gente não tem um corpo saudável, né? Uma coluna daqui a pouco dolorida, né? A gente senta em meditação e eu não vou conseguir meditar, né? Eu não vou ter condições de meditar porque minha coluna vai Vai ficar focando na dor, né? ficar focando na dor. Então a gente vai trabalhar o corpo para buscar uma saúde para esse corpo, né? Para que ele possa ficar um corpo, para a gente possa conseguir fazer meditação mesmo, né? Que Então, mais? acho que é isso. Não temos mais perguntas. Se quiser deixar alguma pergunta, ainda dá tempo, tem gente entrando. Estamos finalizando a nossa live. A gente falou um pouquinho, só para dar uma resumida, sobre yoga. A gente falou sobre o que é yoga. Falamos um pouco da nossa história, que são histórias diferentes, os motivos que a gente entrou. Também falei da minha perspectiva como uma pessoa gorda, uma pessoa perfeccionista também, que é uma barra lidando com frustração, que o yoga ele traz isso pra gente, traz o que a gente é no interior, né? Oi? Eu também sou. Então, tudo que o yoga traz é muito além do que o teu formato de corpo. E falando do trabalho da Jéssica, que é um trabalho que agora, com esse projeto dela do Yoga Sem Estresse, é um trabalho totalmente personalizado. Então, tu conversa com ela, vocês veem o que, que tu quer alcançar, quantas vezes tu quer fazer yoga. Se tu quer fazer um mês com uma prática que nem eu tô fazendo agora, que eu quero aprender cada postura, eu quero compreender cada postura, ou se tu quer mais o acompanhamento dela, tudo é muito personalizado, ela vai vendo. Eu tenho algumas questões de corpo, que meu tornozelo, eu tenho problema, então isso tudo é muito adaptável para ti, para o teu corpo, para tua mente, o que que tu busca. E, e as pessoas também têm outra coisa, Jé, achando que yoga é muito, muito caro.
Uhum. Por causa dessas fotos, acham que é R$ 500 por mês um yoga. Sim, acho que yoga é elitista, né? É verdade. E não é verdade. Não é verdade. É óbvio que a gente tem que valorizar o trabalho dessas pessoas maravilhosas que fazem isso pra gente, que fazem esse trabalho lindo pra gente, mas não é verdade. Não precisa ser milionário, não precisa ser rico pra fazer yoga. É mais barato que Pilates. Oi. Então, eu acho que é isso. Acho que Tem é mais isso. alguma coisa pra falar, amiga? Ai, bem feliz a gente tá aqui. Eu fico feliz contigo todos os dias, amiga, com o teu processinho. Tô dentro, tô junto, Sensação. tô vibrando todos os dias. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui, uma galera aí da propaganda também, que surgiu. E uma galera do yoga também, que é importante todo mundo junto tá nesse movimento, né? Acho que cada um pode fazer um pouquinho por isso, assim, de abraçar esse momento agora de ajudar todos, né? Todos os corpos, todas as pessoas. E é isso. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui, que foi, que voltou, que continuou, que chegou agora no finalzinho. E obrigada às pessoas que estão vendo no IGTV. Sigam a Jéssica, sigam o trabalho dela e pratiquem yoga pelo menos uma vez. Vocês vão ver. E gordo pode fazer yoga sim. Beijo.